Estamos de volta com o programa Boa Vontade Entrevista, que hoje conversa com a escritora e poeta Susana Vargas, que tem se dedicado à divulgação e à dinamização das letras e da cultura no Brasil. Susana, você falava sobre a questão sua paixão desde muito jovem pela literatura, também pela poesia. Mas uma curiosidade que naturalmente campeia a mente dos leitores, principalmente, como é que nasce a inspiração, pelo menos a sua inspiração, para escrever uma poesia, para escrever um texto ou um livro, por exemplo? Alain, depende muito do que você vai escrever, da natureza do texto que você vai escrever. Então, se eu vou escrever um ensaio, por exemplo, que eu também escrevo ensaios, né, textos mais teóricos, mais objetivos, eu posso traçar em algum momento, eu traço um roteiro e depois eu sento no computador e escrevo, pesquiso, enfim, preparo tudo e escrevo com tranquilidade, posso marcar hora, tempo e tal. Quando eu vou criar uma história, por exemplo, eu não sou uma romancista, eu não sou uma contista, mas eu tenho uma experiência de já ter tentado escrever, eu tenho alguns contos que eu cometi, nunca publiquei. Então, isso já te exige uma outra predisposição, né? Você vai trabalhar com a imaginação, né? E para você contar uma história, você tem personagens, você tem que ter um enredo, você tem que um pouco que programar. A poesia não programa nada para você. Esse aqui é o grande barato. Ela surge. Qualquer poeta vai te dizer isso. Raramente, quando você senta e diz, vou escrever um poema, e aquele poema sai bom, né? Pelo menos a minha experiência é essa, ela me atropela, assim, né? Ela aparece, a poesia. É uma outra coisa, é um gênero muito diferente. Aí você diz assim, isso é inspiração, né? Eu diria muito que é assim, quando você se sensibiliza com alguma coisa, tá? Você vê alguma coisa, você repara, né, em algum elemento, alguma coisa, em qualquer. A poesia está em tudo, basta você saber olhar. De repente ela te pega, esse olhar pega você, mas não tem programa, pode ser em qualquer momento. E aí você escreve. Depois que você escreve na hora aquilo tudo, enfim, o que for. Depois aí é que vem o trabalho, que é o trabalho mais complexo, que é trabalhar aquilo, porque nenhum poema sai exatamente como o autor escreveu ali, viu? Tenha consciência disso. Primeiro vai tudo para o papel, depois aquilo é trabalhado, sabe? É revisto. Então você tira uma palavra, põe outra que expressa melhor o que você sentiu, né? Aquilo que você percebeu. Essa sua percepção vai apurando com as palavras. E aí você consegue chegar, por exemplo, a poesia tem uma característica, né? Ela diz muito com pouco. São pouquinhas palavras para dizer muito, né? Então, então você persegue um pouco isso, né? Alguma coisa que você pode dizer com 5 palavras, às vezes você escreve 30 e vai cortando. Aí corta um adjetivo aqui, viu que está meio bobinho, aquilo ali. Isso aí tudo, mas claro, isso tudo você vai se dar conta a partir da leitura que você tem de poesia. É muito importante a leitura. Porque se você lê, você percebe essa forma. O poema, você começa a perceber através da leitura, e ele é que vai te ajudar a compor essa leitura. Não é que você leia um poeta para imitar o poeta. Vou fazer então agora um poema que nem o Drummond faz, ou o João Cabral, né? Não, cada poeta vai encontrando a voz própria. Você até começa imitando, depois você vai encontrando o seu caminho. Você falou sobre a sensibilidade, ver alguma coisa que desperta a sua atenção, que, digamos, toca lá a sua alma para que você possa escrever alguma coisa. Como é que se desenvolve uma visão assim múltipla de uma mesma situação que te toca de maneiras diferentes e que vai tocar também os seus leitores de maneira muito distinta? Isso não é uma coisa que você treine, né? Você vai apurando. Eu acho que a leitura da poesia, ela apura isso. É uma leitura, é a leitura que vai apurando esse teu olhar, né? Você quando lê, né, você
Primeiro, leitura e informação. Seja de poesia, qualquer jornal, né? Literatura, filosofia, tudo é informação. Quanto mais informação você tem, mais possibilidade você tem de analisar uma coisa, né? Se você conhece história, você vai entender as guerras, por exemplo, né? Você conhece geografia, você vai ver como é que a geografia interfere na vida política de um povo, né? Você vai ver como muitas vezes são questões geográficas que determinam a história política de um país, né? Mas você vê, são olhares, né? Então você vai lendo e o teu mundo vai ficando maior do que a sua aldeia, né? Se a gente fica só na aldeia, nós ficamos restritos. E a leitura, ela alarga. Esse alargamento faz com que você consiga perceber, ter essa... E aí entra o lance de você profissionalmente render muito mais. Viu? Suzana, em 1986 você criou um espaço que é único aqui no Rio de Janeiro, que é a Estação das Letras. Eu queria que você falasse sobre esse projeto. O que você pensou naquele momento de criação desse espaço tão extraordinário aqui na cidade? A Estação das Letras, ela é o coroamento de toda uma vida dedicada à literatura. Tudo concorreu para isso. As aulas de literatura que eu dei ao longo da vida, né? Aulas de criação literária, eu comecei a trabalhar em oficinas de criação literária também muito cedo, nos anos 80. Resultado também da minha, digamos, do meu apreço pela poesia, pela criação, né? Então, eu resolvi criar um espaço para dividir essas alegrias da escrita e da leitura com mais pessoas. Um espaço de oficinas de criação literária e de leitura, tá? Que possibilita as pessoas terem uma percepção menos acadêmica da leitura e da literatura. Quer dizer, de algum modo, eu acho que a estação ela contribui para isso. Você perceber que literatura é vida, está estreitamente Seria o pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa e exatamente desenvolver esse olhar de que eu falei para você. Foi tão bom para mim, então eu quis dividir e eu acho que eu consegui. Já temos 20 anos, é um espaço alternativo, ele não é financiado por nenhuma entidade, não temos nenhum financiamento, sobrevivemos. E é muito interessante, porque já passaram por lá muitos, né? Eu não sei te precisar agora a quantidade de alunos e de pessoas que se transformaram em escritores e que estão aí seguindo sua vida, já alguns alunos com mais de 20 livros publicados, prêmios. Excelente. Uma maravilha, quer dizer, isso foi, eu acho que o coroamento de um trabalho. Em cima disso que você falou, vamos puxar um pouco mais para um lado sentimental dessa história, porque quando você olha para a sua história, ela desde pequenininha lendo, e você vê uma nova geração, como você falava, cases de sucesso de um projeto que você idealizou, que lá em 1986 você implantou aqui no Rio de Janeiro, que é um sucesso. Como é que você se sente na condição de uma idealizadora de um projeto desse, de ver pessoas que você ajudou a formar, deu oportunidade para essas pessoas se formarem, se destacando no mercado editorial? É uma alegria, é uma alegria imensa, né? Eu tenho sempre a preocupação de que a estação permaneça, mas é uma alegria, quer dizer, é uma alegria que compensa todo o trabalho que dá manter, que deu e que dá para construir. Que quando nós começamos, Alain, não havia, quer dizer, poucas oficinas de criação literária no país. Quer dizer, eu vim de trabalhei em uma nos anos 80, que foi a OLAC. Alguns colegas tinham alguns colegas que eu falo escritores, porque eu escrevo também, né? Então, tinham oficinas em casa, na sua casa, dando aulas particulares, e de repente eu consegui montar um espaço em que a literatura foi contemplada de várias formas, né? Quer dizer, não havia só oficinas de poesia. Quando eu abri o espaço, já tinha 12 oficinas de criação literária em vários gêneros.
E hoje nós temos isso, você procura, temos praticamente todos os gêneros literários a gente desenvolve lá. Roteiro de cinema, de teatro, biografias, já tem biografias lançadas aí por alunos nossos, estão aí na praça. Temos um professor dileto, o Rui Castro, nosso professor, Carlos Didier, que é o autor da biografia do Noel Rosa, João Máximo, são nossos mestres, né? Temos aí autores na área de literatura infantil, a produção é imensa, é imensa. Sim, outro dia eu fui contar a quantidade de livros, aquilo que chegou até nós, mais de 500 livros publicados pelos alunos ao longo desse tempo. Isso que a gente sabe, tem muita coisa que a gente não sabe. E prêmios, isso é uma maravilha. Eu me sinto realizada, realmente feliz de ver que aquilo compensou e compensa todo o trabalho que dá trabalho. Suzana, nós chegamos ao final da nossa entrevista aqui na Boa Vontade TV. Mais uma vez, muito obrigado por ceder um tempo para conversar conosco. Eu é que agradeço a vocês, foi ótima, uma conversa que me fez voltar, rever a minha vida aí dedicada à leitura, foi uma maravilha. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos. Hoje no programa Boa Vontade Entrevista, nós conversamos com a Suzana Vargas, fundadora do Espaço Estação das Letras, poeta, ensaísta e autora de literatura infanto-juvenil. O Boa Vontade Entrevista fica por aqui, mas você, é claro, segue na audiência da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você.